Bom, eu avisei a vocês aqui que já tem meses, né? Mais uma vez, eu sempre aqui, eu sou arauto do apocalipse, né? Da política. Porque assim, eu aviso. E aviso por quê? Porque eu tenho informação. Eu tenho experiência, sensibilidade e informação. Depois de 30 anos vivendo política, eu não tenho, né? Assim, a vida inteira fazendo um negócio. Se eu não tenho um pouco de expertise naquilo que eu faço, eu sou um incompetente. Então, assim, eu posso dizer para vocês, assim, quantas vezes eu antecipei coisas aqui. Eu falei, olha o que vai acontecer, olha o que vai acontecer. Nós estamos diante daquilo que eu falei que ia acontecer em São Paulo no cenário eleitoral. José Dirceu, candidato a deputado federal, acabou de confirmar, e o Haddad, candidato ao governo, tá? E quem está trabalhando para essa eleição, nos bastidores usando a máquina, tá? Usando a máquina, o Guilherme Boulos. Por isso que ele foi colocado no Ministério. Com o quê? Com recurso para poder fazer o quê? Fazer aí esse trabalho junto a esses grupos todos, né? Sem teto, não sei o quê, né? Ter dinheiro para poder direcionar verba, ter poder político para poder dar perspectiva para esses grupos. E não pensem que isso é pouca coisa, não. Porque ele vai nas camadas mais pobres, engana todo mundo com aquela conversa fiada, faz inauguração disso aqui, daquilo ali, faz a cooptação das lideranças comunitárias. Então, assim, consegue arregimentar voto, tá? Então, assim, o Zé Dirceu, ele quer ser o deputado com a maior eleição do país. Esse é o objetivo. Por quê? Para ele sair, primeiro para ele puxar um caminhão de gente com ele na bancada. E depois que com essa aprovação, com essa musculatura, tentar assumir a presidência da Câmara dos Deputados. Eu estou falando isso já tem tempo. E eu não vejo uma estratégia consolidada da oposição em São Paulo. Tá? Não vejo ela consolidada. Júlia Lissi, você vê essa estratégia consolidada em São Paulo? Para evitar, para barrar, para servir de resistência a esse tipo, ou pelo menos para esvaziar essa estratégia do PT em São Paulo? Olha, o Zé Dirceu, ele está pendurado ainda na lei da ficha limpa, vai ter um julgamento, né, que vai depender inclusive do voto da ministra Carmen Lúcia, que é um julgamento que também vai determinar a vida até do Arruda, né, o ex-governador do Distrito Federal, que também está tentando voltar agora, que tenta ser candidato, mas depende dessa decisão sobre o lapso temporal da lei da ficha limpa, porque houve uma alteração no Congresso. Então, existe uma discussão aí, a partir do momento em que começa a ser contado, e a gente vai ver. Se o Zé Dirceu for autorizado dentro do voto, né, dentro do Supremo, que vai ser um voto dado no Supremo, de que ele pode concorrer, eu acho praticamente inevitável ele não ganhar. Porque o PT ele vai concentrar forças neste nome, né? E se ele ganhar, e se o PT ganhar de novo, a chance dele ser presidente da Câmara é quase que total. Mas eu, particularmente, não acho que o PT vai ganhar. A gente vê cada vez mais os números, inclusive aquele site de apostas lá, que foi criado por uma brasileira, a Polymarket, já mostrou, inclusive, que a chance do Lula de ganhar a eleição está cada vez menor. Então, vamos com calma, ainda tem muitos meses pela frente. Repito, se o Zé Dirceu concorrer para deputado federal, ele vai ganhar. Isso aí eu não tenho dúvida. Mas para ele ser presidente da Câmara, ele depende da eleição do Lula e aí sim eu acho que eles vão perder. Carol Esponza, quero te ouvir. Não, o Ju, eu fiquei perdida porque, na verdade, até onde eu sei, o Gilmar Mendes anulou todas as condenações dele na Lava Jato, do José Dirceu. Ele não tá inelegível, ele não tem mais ficha suja. Então, assim, José Dirceu, ele vem operando desde então, desde que o Lula assumiu o poder. A gente acha que esse pessoal morreu, mas tá lá. Inclusive, teve uma festa de aniversário dele em Brasília recente, né? Os vídeos da festa rodaram na internet, infelizmente eu não fui convidada, mas, assim, toda a cúpula de Brasília lá, do judiciário ao executivo ao legislativo. Então, a influência desse pessoal de mensalão e petrolão voltou com tudo desde que o Lula assumiu. Eles não puderam voltar para as mesmas posições que eles tinham ali nas estatais. Então, vários desses diretores de petrolão e mensalão ficam embaixo de um diretor laranja, né? Eles têm um cargo temporário ali que não passa no compliance das empresas, mas quem manda de fato é essa galera toda. Então, assim, o José Dirceu é muito poderoso, muito poderoso. Espero, obviamente, que a gente tenha um governo de direita a partir de 27, mas assim, ele vai influenciar e vai mandar muito. Você tem opinião sobre isso, Hugo? Para mim tá muito claro, tá?
Ele está elegível, me parece que a PGR não vai recorrer, tá? Então ele está com os direitos dele ok, está articulando, está com dinheiro, porque ele ainda tem uma rede de conexões com grandes empresários, os mesmos de sempre, vão bancar essa campanha, vão ajudar a eleger, porque querem ele na presidência da Câmara. Então, assim, é um inferno, mas é um inferno na terra, tá certo? E é o que está acontecendo. Então, assim, o Lula tá perdendo cada vez mais as condições de ser reeleito, tá bom. Mas e aí? São Paulo é o maior colégio eleitoral do país. Deixa o Hugo lá. São Paulo é o maior colégio eleitoral do país. São Paulo é a força motriz da economia brasileira. Então, assim, não é pouca coisa o que está acontecendo e como isso está se desenhando. Inclusive, eu diria o mesmo em relação ao Haddad. O Dedé quer muito ver o Haddad governador de São Paulo, até onde eu sei, Hugo Queiroz. Deus me livre com isso. Aí é mais torcida minha, que eu não tenho... claro, tenho a minha opinião, mas não sou especialista nesse lado político, né? Agora, o que a gente observa, talvez aqui, Dantas, para anular esse efeito do Boulos, é usar a extinção da Cracolândia, né, que foi uma extinção muito bem montada e construída ali pelo Derrit, né, tive a oportunidade de acompanhar uma entrevista recente dele, acho que foi para o Augusto Nunes ali, falando sobre como foi a extinção, né, da favela do Moinho, que era o foco central ali, muito bem organizado e estruturado, e aí tentar debelar um pouco ou tirar um pouco essa força de Guilherme Boulos com essa turma, dando a esperança e a expectativa de uma vamos falar assim, melhoria de vida para essa população e tirar esse poder de influência dele, que infelizmente seus 20% a esquerda tem e é capaz de eleger uma figura horrorosa dessa como José Dirceu, né? É mais só essa visão aí. Tem como trabalhar, mas vai ser difícil, sem dúvida. Você falou Derrit. É Derrit mesmo? Eu achei que fosse Derrit. Não, Derrit. Eu falei errado? Derrit. É meio francês, né? A Júlia chama Haddad. Isso que eu ia falar, não é que nem o Haddad. Vocês são muito chiques, hein? Eu sou mais provinciano. Pra mim é Haddad, Tachad e é Derrit mesmo.